Fala moçada, boa noite, vamos chegando. Vamos fazer uma live hoje com o professor João, ele já está entrando aqui, ó. Já vou ver se eu consigo chamá-lo. Convidei ele aqui agora, que é só esperar ele aceitar. Vamos chegando aí, que hoje a gente vai falar de silagem de grãos. O João é um grande amigo, especialista na área aí, vai comentar bastante pra gente, destrinchar esse tema que é tão importante. Fala, João, boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Gustavo. Tudo bem e você? Boa noite para todo Consegue mundo me aí. ouvir? Valeu. O pessoal tá chegando aqui ainda. Já vou recomendando aí, se puderem, clicar aí no botão do aviãozinho para compartilhar essa live. Hoje promete. Vamos estar discutindo aí o tema grão úmido e silagem de reidratado, milho reidratado em dietas de vaca de leite. O João aí é um grande amigo. Eu vim aqui para fazer o doutorado em Piracicaba em 2015. Ele estava aqui fazendo pós-doc. E ele é um egresso lá de Lavras também, fez faculdade lá. E hoje atua como professor na UEM, né, João? Exato. Em E Maringá. coordena aí junto com o professor Clóvis o grupo. Qual que é o nome do grupo? Só certinho, que eu tenho só a sigla aqui. É o Grupo de Estudos em Silagem e Feno. É o GESF. Legal, legal. Jéssica, show de bola. Acho que a turma também deve estar assistindo aí, o pessoal aí de Maringá. Ô, João, para abrir o debate, né? Eu até hoje fiz um trabalho de pegar, trocar uma ideia com o Daniel Desalclave e partindo do problema, né? A gente sabe que perde-se muito amido fecal nas fezes das vacas de leite, que é uma perca muito grande. A maneira que a gente monitora isso, né? O problema é analisando o amido fecal. E eu troquei uma ideia com ele hoje e falei, Dani, quanto que está dando o amido fecal aí médio das amostras do Exalclave? Ele não consegue estratificar gado de corte e gado de leite, ele falou que vai estar até pondo isso nos próximos formulários, mas um número que me chamou a atenção, né, foi que é 8%, né, a média aqui do Exalclave deu 8% de amido fecal, e eu peguei e fiz algumas contas, né, até que a gente já vinha discutindo antes, considerando uma vaca aí de 30 quilos de leite, né, comendo 21 quilos de matéria seca, a digestibilidade aí por volta de 68%, isso equivale a uma perca fecal de 6,7 quilos de matéria seca. E com esse teor de amido fecal, cada vaca, né, perderia em torno de 195 quilos, né, de amido nas fezes, e convertendo isso em grão e num rebanho aí de 30 vacas, isso equivaleria a 8,4 toneladas de grãos e no preço atual daria algo próximo de R$ 13.512,80. Então esse é o problema, né? A gente vê que tem esse problema. Eu queria ouvir de você, claro que a gente tem vários ingredientes que tem amido dentro da dieta, né? Mas quanto que você acha, talvez assim, na sua experiência, que a silagem de grãos pode ajudar a aumentar essa digestibilidade, a baixar essa perca pelo amido fecal? E qual o número que você acha de amido fecal que talvez seja plausível a gente tentar alcançar para as condições brasileiras? Ô, Gustavo, essa é uma pergunta importante, né, e ao mesmo tempo complexa. Principalmente pensando em dieta de vacas leiteiras, nós temos que lembrar da grande contribuição do amido vindo da silagem de planta inteira, né? Que é o volumoso aí, é a forragem que predomina cada vez mais nos sistemas de produção, ainda bem, né? Uhum. Então, quando se fala em amido fecal, olhar esses dois ingredientes principais, né? Silagem de planta inteira de milho, e também olhar os grãos de cereais que estão na dieta. Obviamente que o carro-chefe aí é milho, né? Mas sempre que o preço aumenta aí, o pessoal tenta buscar outras fontes, como sorgo e assim por diante. Aqui no sul, outras grãos, cereais de inverno.
Mas pensando numa dieta típica brasileira, a silagem de planta inteira e o grão de milho na dieta são os dois agentes responsáveis aí, de modo geral, por esse amido fecal, né? Então, quanto que ensilar a fração grão vai resolver depende da dieta, depende da inclusão. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar uma dieta, uma silagem top, com 40% de amido, por exemplo, né, a inclusão de grão úmido nessa dieta tende a ser muito baixa, normalmente menos de 10%. Já trabalhando com nível bem alto de amido e amido degradável alto. Então, nesse caso, talvez eu precise até, se a minha silagem de planta inteira estiver bem processada, eu tenho que até lançar a mão do grão seco aí para poder balancear amido degradável no rume, né? Mas certamente nessa ocasião, se a planta inteira estiver bem processada, não vai ser um problema essa perda de amido fecal alta, não é verdade? Mas por outro Sim. lado, se eu tiver com uma dieta, com uma silagem de milho mal processada, ou se eu tiver com uma dieta onde eu tenho só grão seco na dieta, provavelmente substituir o grão seco pelo grão ensilado vai causar uma redução bem grande no amido fecal. E aí, de novo, o tamanho da redução é proporcional a quanto tem desse ingrediente na dieta, né? Não, com certeza, João. Eu acho que, claro, sempre tem que olhar o contexto, né, da dieta. Não adianta a gente fazer essa conta sem saber isso, né? E até assim, quanto por cento está entrando de silagem de milho, quanto de amido tem nessa silagem de milho, né? Que existem vários tipos de silagem de milho, a gente sabe disso. E qual é o processamento da silagem de milho, que agora a gente está colhendo ela, né? Aqui na região sudeste. E a gente fala também que tem que ter muita atenção durante esse período, né, para ter alguém monitorando isso, porque a hora de atuar é agora, né, durante a ensilagem, e concomitantemente, quando a gente for fazer a silagem de grãos, quando ela é plausível de ser incluída, ela entra aí também como um outro fator, né, o segundo fator, como diz o João, para reduzir isso. Eu pergunto do amido fecal, João, porque assim, tem um número muito batido nos Estados Unidos, né? E aí, do amido fecal, né, independente talvez da dieta, de 3%. Você acha que é um número plausível da gente alcançar? Ou por causa de a gente ter um milho mais vítreo, talvez esse número nosso sempre vai ser um pouquinho maior? Assim, eu ficaria bem feliz se tivesse abaixo de 5 já. Eu ficaria feliz. Para vaca de alta produção, considerando taxa de passagem alta e considerando endosperma do milho brasileiro, que aqui o desafio não é só o grão cereal, só o grão separado, mas também a planta inteira, não pode esquecer disso, né? Então, assim, se eu tivesse abaixo de 5, eu ficaria feliz já para vaca de alta produção. Então, beleza. Eu acho que já é um número assim, para pelo menos a gente ter um norte, se a média aqui do Exalco Lab está batendo 8, então temos que fazer algum serviço aí para diminuir essas 3 unidades aí, né? O meu experimento de doutorado, que a gente trabalhou com essa parte aí de processamento de grãos na silagem de milho planta inteira, a gente teve amidos aí, mesmo no melhor processamento do tratamento, teve o melhor processamento de grãos da silagem de planta inteira, amidos em perto de 4,8, e o restante da dieta, as outras fontes de amido, era milho moído fino, né? Mas partindo, né, João, para essa parte da silagem de grãos, primeiro eu queria que você conceituasse para o pessoal qual a diferença, né, que a gente tem silagem de grãos úmidos, né, e o reidratado, né, e também falando que às vezes se o grão úmido está faltando um pouco de umidade, a gente pode pôr também um pouquinho de água para corrigir, né. Então, assim, contextualizando também o tipo de moinho que é mais usado para cada um, né, se você pudesse fazer só uma abordagem em geral, só para balizar para a turma aí, acho que ia ser bacana. Tá joia, vou tentar aqui. Então, normalmente, quando se colhe o milho com umidade original da roça, né, essa umidade, vamos dizer aí de 28 a 35, vai depender muito da tua capacidade da tua máquina de colher esse milho direto da roça com umidade, isso é chamado grão úmido. Quando começa a baixar ali de 29, 28,
já existe uma necessidade de repor essa umidade. Então, eu tenho essa zona intermediária aí, até aí não tem o número final, porque aí depende de qual que é, o que se considera milho seco, né? Se eu considerar milho seco, sei lá, 15%, 13% de umidade, esse seria o completamente reconstituído ou completamente reidratado. Então, esse intermediário do 13, do 15 de umidade até os 29, por exemplo, de umidade, eu tenho o parcialmente reidratado, que é uma estratégia muito interessante aí para as pessoas que produzem o milho dentro da fazenda. Então E essa é a aí a gente. diferença. O milho grão úmido é colhido com umidade, na minha opinião, acima de 29 de umidade, entre 29 e 30 e alguma coisa, depende da tua capacidade, da tua máquina. O grão seco completamente reconstituído é o grão que eu vou. Aí depende do grão da tua fonte, mas você vai pegar ele da forma como ele está, completamente seco, até chegar ele nos 35, entre 35 e 40 de umidade, e tem o intermediário que é o parcialmente reidratado. Então, beleza. E assim, pegando, né, João, o grão úmido, né? Em tese, a gente colhe ele com a colhedora de grãos, né? E aí ela vai ter que ter um transbordo para ela fazer. Depois, se é um caminhão, isso vai para o silo. Isso vai ser moído, né? A gente tem esse processamento no silo. E aí a gente pode ter duas opções, né, João? Moinho de rolo e moinho de martelo. Para o grão úmido, assim, com acima de 29% de umidade, conforme você disse, né, o mais convencional é qual desses tipos de moinho que a gente usa? Normalmente se usa o moinho de rolo, né? Que seria o milho laminado, embora no Brasil aqui o pessoal fica mais fácil o pessoal entender aí o moinho de rolo, né? Uhum. Ok, esse é o mais usado e recomendado para o milho grão úmido, tá? Com Até por umidade conta de original. empapuçar, né? A peneira, se fosse no de martelo, você teria que fazer talvez até sem peneira, porque provavelmente empapuçaria ali, né? Ia tampar os crivos da peneira, né? Sim, exato. Ou teria que ser uma peneira muito grossa. E no fundo, assim, é uma questão de rendimento e uma questão de que não existe necessidade de superprocessar esse material que já tem umidade original dentro da zona adequada, né? Não tem benefício no animal em botar uma peneira fina para esse material e não é factível, né, com a rotina. Não, beleza. E aí a gente tenta trabalhar, né, João, assim, sempre, assim, uma coisa que o grão úmido que a gente tem, vamos tentar focar no grão úmido, depois a gente passa para os demais, para o reidratado. O grão úmido a gente tem, assim, alguns questionamentos, né, essa questão da parte da janela de colheita, né, esse agendamento de máquina, né, a gente já tem isso com colhedora de forragem, com a colhedora de grãos, que às vezes é um universo que a gente nem tem tanto contato, né? Que é uma outra galera da agricultura, né? E ter um cara que sabe colher bem, né? E eu não sei nem os ajustes, né? O quanto que muda os ajustes na máquina para colher algo mais seco para mais úmido. Confesso que eu não sei. Então preciso de um cara que entende. E também lá na parte do processamento, né? Para ter um rendimento legal. Até onde eu sei, a gente tenta trabalhar com os rolos de 2 milímetros ou abaixo disso, né, de espaçamento. E normalmente, né, João, o que a gente tem recomendado é trabalhar com Lactobacillus buchaneri nesse tipo de silagem. Qual que é a sua opinião a respeito? Sim, vamos por partes aí. Começando de trás para frente, silagem de grão, o foco maior é sempre controle da deterioração aeróbia. Então, a recomendação é sempre usar um aditivo capaz de prolongar a estabilidade aeróbia. É o mais comum aqui no Brasil e que é eficiente para esse tipo de material são os inoculantes à base de Lactobacillus buchaneri, ok? Também posso usar aditivos químicos com antifúngicos, também vai ser eficiente. Aí é uma questão de decisão de quem estiver te assessorando aí. Mas esse é um material com alto valor agregado e que é muito fácil tomar decisão pelo sim na hora de recomendar um aditivo, um inoculante para esse tipo de material. Então acho que essa pergunta ela é
É bem fácil de responder, né? Aí a questão do processamento, até fazendo um gancho que eu falei anteriormente, talvez alguém pode ter pensado assim, então processa de qualquer jeito aí que dá na mesma. Uhum. Não é porque a gente aceita ou pode trabalhar com um moinho que gera, entre aspas, né, um processamento mais grosseiro, que eu não tenho que me preocupar com o processamento desse grão úmido. Eu já, infelizmente, já me deparei com fazendas que você chega lá 60% de grão inteiro dentro do silo, no grão úmido. Uhum. Então, essa história aí que é só dar uma machucadinha, dar uma quebradinha, isso não faz sentido. Ao mesmo tempo que não é necessário ou não é desejável fazer um super processamento excessivo, mas eu tenho que monitorar. Então, qual que seria um número legal aí? Ter menos de 2,5%, 2% de grãos inteiros, por exemplo, nesse material. É uma regra prática aí que funciona bem. O que significa esse 2% de grãos inteiros? Significa que eu estou no meu máximo rendimento de moinho e estou no meu limite máximo de tamanho de partícula superior. Isso fazendo uma analogia, a mesma lógica lá de eu ter um grão inteiro num copo de planta inteira. Se eu tiver nesse cenário, significa o quê? Que eu estou no meu processamento ótimo e ao mesmo tempo eu estou no meu limite de processamento, de abertura de rolo, de etc., de condições que vão processar. Eu estou otimizando o gasto de energia com o processamento. Uhum. Uhum. E eu acho interessante, né, João? Você falou, só reforçando, né, pessoal? A gente tem outros tipos também de aditivos químicos que podem ser usados, conforme o professor João falou. A gente tem propionato tamponado, tem benzoato de sódio, né, que também são outros ingredientes que a gente pode ter. Você tem que só cuidar aí para pôr a dose certinha que é recomendado e como homogeneizar isso aí. A gente tem essa recomendação do Higgs, né, João, dessa parte de estar avaliando o processamento, né? É tentar não exceder 2,5% de grãos inteiros e também não exceder muito as partículas de 20%, mais de 20% da peneira abaixo de 1 milímetro. Isso é uma recomendação mais para gado de corte. A gente tem um experimento aí de vocês aí, que talvez para o gado de leite poderia ser um pouquinho, vamos dizer assim, um pouco mais nessa peneira do fundo. A gente teria um limiar um pouquinho maior. O que você pensa sobre isso aí para gado de leite? Essas partículas finas, né? Eu acho que é o seguinte, Gustavo, talvez você esteja se referindo ao trabalho que nós fizemos aqui, mas era com grão reidratado, né? Então, vamos nos restringir à questão do grão úmido primeiro, que eu acho que essa recomendação aí do menos de 2% de grão inteiro, ela funciona bem, na minha opinião, tanto para corte quanto para leite, se for grão úmido do campo, ok? Ok, beleza. Não, tá bom. Depois vamos pro reidratado, então. Beleza. Então, partindo aí, né, pessoal? Tentar não ter menos de 2,5% de grãos inteiros, a gente fazer essa contagem bem importante. Normalmente, talvez pegar um volume conhecido aí de um litro, ou algum volume conhecido aí para você usar de padrão, né, conforme a gente faz para silagem de milho planta inteira. E, João, aí a gente vai buscar aí, né, nesse processo, tentar uma densidade aí normalmente do grão dá 1 tonelada, né, por metro cúbico, por volta disso, né? Para quem for desenhar aí. Às vezes até mais um pouco, dependendo, se tiver uma boa compactação, já vi silos com 1.200. Mas um número, né, um alvo aí de 1.000 é bem legal, uma densidade de 1.000 quilos por metro cúbico é interessante. Então, beleza, até para o pessoal, esses números é bom para você ter na cabeça e gravar para o dimensionamento do silo, né, João? Então, ter pelo menos um chute aí da densidade aproximado para você fazer o dimensionamento correto, né, que isso é muito importante, e a compactação vai ser muito importante também, né, para a gente evitar fermentações indesejáveis e até essa questão da reação de Maillard, que às vezes acontece ou porque não tem umidade adequada, ou porque a compactação não está legal, e aí vai ter a mesclagem, vamos ter vamos dizer assim, né, o carboidrato e a proteína, eles colam ali, tem uma reação que torna aquilo indigestível,
aumenta o PIDA dessa silagem e normalmente é o grupo da lisina ali que faz essa ligação e prejudica. Você perde muito a digestibilidade. Então, compactar bem é muito importante. Essa questão, João, da inclusão do grão úmido, né? Até só fazendo uma pausa aqui, pessoal, quem quiser fazer as perguntas, faz pela caixinha de perguntas, que senão depois vai subindo aqui, fica difícil de eu perguntar, tá bom? Tem uma caixinha de perguntas aí que fica mais fácil, no fim a gente vai repassar as perguntas. A inclusão, por exemplo, de grão úmido, o que você tem visto nas fazendas aí, por exemplo, no Paraná, o pessoal usa mais grão úmido ou milho reidratado? É bem variado, viu, Gustavo? É bem variado. Tem muita gente que usa grão úmido. Quem consegue produzir, quem tem área e consegue produzir, usa grão úmido. Quem está expandindo o rebanho, por exemplo, tende a usar toda a área para fazer planta inteira e faz reidratado como uma forma de expandir rebanho, né? Aumentar a tua capacidade de lotação. Então depende do projeto, depende de que estágio está o projeto, né? De evolução do rebanho. Mas eu tenho visto as duas coisas, tá? Tanto o grão úmido quanto o reidratado. É óbvio que o reidratado ele se popularizou muito nos últimos anos, né? Por exemplo, um exemplo prático agora, numa condição de seca, uma fazenda que produziu uma silagem de milho com baixo teor de amido, uma forma óbvia de repor esse amido digestível na dieta seria fazendo milho reidratado, né? Sim, com certeza. Mas é bacana então, João. E aí, partindo desse pressuposto, foi legal esses dois cenários que você fez, né? Se a fazenda já tem um estoque de forragem produzindo legal, aí o cara lança a mão para destinar uma área para produzir grão úmido, porque ele já está estabilizado, a fazenda que está em crescimento, ela tem que priorizar forragem, porque comprar forragem sempre é mais caro, então produz forragem primeiro e compra o grão, que vem com a matéria seca mais alta, né? Então o frete viabiliza, então é bem interessante. Então a gente vem aí para passar assim, depois a gente entra na inclusão dietética, assim, só uma discussão, né, quanto de amido degradável, o que a gente tem que preocupar, porque é meio que uma regra para os dois, né, os dois a gente tem que ter cuidado, porque eles têm uma alta degradabilidade ruminal, é a fonte de amido que mais degrada no rumen, então ambos têm a mesma colocação. Mas vamos entrar no reidratado na parte, né, assim, como que você vê o reidratado? Assim, tem dois tipos, né? Tem o cara que compra o grão seco e moe na fazenda, né? Ou o cara que compra o fubá e faz a parte já com o fubá moído, né? Às vezes ele até hidrata isso num vagão. O que você tem visto aí? Eu sei que é muito variável, mas como que você contextualiza aí na sua experiência, né? O uso aí do reidratado. O que é o mais comum? O que eu tenho visto mais, de fato, é comprar o grão íntegro, né? Alguns pequenos produtores compram o grão já moído, fubá, mas na minha experiência, as fazendas de tamanho de porte médio, as maiores, acabam comprando o grão inteiro porque vão ter capacidade de processar isso dentro da fazenda. Mas aí é uma questão de decisão financeira, né, Gustavo? Quanto eu gastaria para processar isso dentro da fazenda, com o meu moinho ou com o moinho terceirizado, ou quanto que eu pagaria mais por esse material já processado chegando na minha mão, processado já. E se isso me satisfaz ou não, essa granulometria está adequada, não está adequada. É uma decisão muito específica, na minha opinião, que envolve a questão de qualidade do processo, mas também a questão financeira, né? Quanto eu estou pagando a mais por esse processamento fora, né? Primeiro de tudo, eu tenho capacidade de processar isso dentro da fazenda, né? Segundo, se eu tenho a chance de escolha, e depois a questão de qualidade do material, de processamento do material. Mas se você me permite, só para a gente finalizar a parte do grão úmido, foi falado aí de uso de inoculante, de aditivo. Um ponto extremamente importante é a vedação também nesse material, né? Material de valor extremamente agregado, valor alto, né? Hoje o milho aí tá 100 conto a saca, não dá para brincar com perder nada nesse material, né? Então
talvez seja o momento mais fácil das pessoas entenderem a adoção de tecnologia para evitar perdas no processo, seja uso de inoculante, seja uso de uma lona de qualidade, seja uma boa compactação, seja adequação do teor de umidade e assim por diante. Tanto perda de nutriente no processo de ensilagem, quanto a perda de nutriente lá na vaca, no amido fecal, né? Com certeza. Eu acho que hoje a gente tem algumas tecnologias, né, João? Como a lona barreira de oxigênio, que é um local que a gente poderia lançar mão, porque é um produto de alto valor agregado, em cimentar o silo, né? O silo normalmente do grão úmido, do milho reidratado, são silos que em tese são menores pela inclusão menor na dieta e também pela densidade maior. Então, se tem um silo primeiro a ser cimentado, vamos dizer assim, eu, na minha lógica de pensamento, seria esse, né? Ou se não for possível, cimenta primeiro o chão, né? E põe pelo menos as laterais, põe uma lona. Todo esse capricho aí, ele se reverte em um alimento de maior qualidade depois lá no fim. E legal a gente estar fazendo esse adendo aí, que é a parte de conservação que serve para ambos, né? E da parte aí já do milho, você falou, né? O milho já reidratado e normalmente ele já é moído já no moinho de martelo. E aí, o que você tem visto, né, de crivo de peneira que é usado para moinho de martelo, pensando em gado de leite, que a gente tem uma inclusão mais restrita, né, de grão úmido do que o gado de corte, vamos dizer assim. Sim, sim. Só abrindo um parênteses aí, né, para gado de corte a gente tem visto muito moinho martelo, e se for bem regulado, para gado de corte, se bem regulado, funciona. Pode ser usado tranquilamente, desde que bem adequado, seguindo aquela mesma restrição lá que nós citamos para o grão úmido, né, de máximo de 2%, 2,5% de grão inteiro e cerca de 20% abaixo de 1 milímetro. Mas para gado de leite, eu não recomendaria esse tipo de moinho de rolo para gado de leite. Não, pelo menos não os moinhos comuns que a gente tem por aí, né? Se tiver algum moinho de rolo especial que consiga de fato processar isso, como nós vemos nas indústrias de amido, etc. Existem moinhos de rolos que são muito eficientes, mas não é o caso das fazendas. Então, na fazenda, de fato, para gado de leite, que eu tenho visto são moinhos com peneira, né? Moinho de martelo com peneira. Então, é variável, até porque, assim como para definição de tamanho, de novo, fazendo uma comparação aqui com planta inteira de milho. Eu sou muito contra quando alguém chega e diz, olha, pica a planta nesse tamanho de partícula. Qual é a máquina que está sendo usada? Qual é a condição dessa máquina? Qual é a condição da planta? Não tem número mágico. Infelizmente não tem. Muita gente gosta desse número, mas ele não existe. A mesma coisa para moinho de milho, para fazer milho reidratado. Eu posso usar 2 moinhos com a mesma crivo de peneira e obter materiais completamente diferentes em termos de fineza, de grau de fineza. Então, você fala, mas fala o número médio aí. O número mais comum aí é peneira para milho, peneira de 5, 6 milímetros. É o mais comum. Mas, de novo, depende demais do moinho, né? Mas com certeza, eu também concordo com você em tudo que você disse, mas às vezes você tem que dar um chute pro cara, ó, compra uma peneira aí, ou pelo menos 2, né, ou esteja com essas já no jeito, mas tendo certeza que você vai pôr ela e avaliar, né, e se for necessário, trocar. É a mesma coisa que a gente vai para colher a planta de milho, você tem que dar um número pro cara que vai regular a máquina, pelo menos para ele começar, para abrir o serviço, para você fazer a primeira avaliação. Às vezes é um chute, a gente sabe que ele está errado, mas pelo menos você ver e falar, ó, o que deu aqui, então eu vou subir, né? Ou com o que deu, eu vou descer o crivo, né? Vamos dizer assim, né? Acho que é importante fazer esse adendo aí. Aproveitando aqui, pessoal, estamos aqui com 53%, 53 pessoas, 54%. A gente está lançando um e-book, quem quiser tá aí também no link da bio. É um e-book que a gente fez sobre produção aí, alguns passos para você avaliar a produção de grão úmido reidratado. Quem quiser está disponível aí na bio do Instagram. A gente fez com muito carinho, com muita foto, com muita coisa prática.
boa parte do que nós estamos falando aqui hoje com o João, a gente tá dentro do e-book, então ficou bem legal. Então, quem quiser, que tem interesse, tá lá disponível. E, João, então partindo desse pressuposto, né? E aí a gente vai avaliar para o milho reidratado. Vocês têm um trabalho legal que vocês fizeram aí. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal. Vocês avaliaram alguma granulometria aí que ficou bem bacana aí. Esse trabalho foi com o milho reidratado. Nós não tivemos diferentes tamanhos, não usamos diferentes peneiras, comparamos 2 moinhos de martelo e moinho de rolo, e o número que nós obtivemos parece ser um número interessante. Esse de novo, né, Gustavo, é um ponto de partida aí. Nós estamos carentes desse número para gado de leite, enquanto nós estamos um pouquinho mais confortável no gado de corte, com a recomendação lá e até mesmo para o grão úmido, para o leite, né? Nós estamos até tranquilos naqueles números, mas para o reidratado, nós não temos esse número bem definido. Mas um ponto de partida, como você disse, tem que ter um ponto de partida. O número que eu teria hoje de ponto de partida seria aí 0 grão inteiro, né? 0 grão inteiro, e cerca de 40% abaixo da peneira de 1 ou de 1,18 milímetro. Beleza. Então já é um indicativo aí para o pessoal. Então 35% a 40% abaixo da peneira de 1 milímetro. Cerca de 40%. No trabalho que nós temos recente aí da equipe do professor Marcos lá da UFLA, que foi o trabalho do Lucas, eu acho, né? Isso. Eles testaram 2 tamanhos de partícula, testaram inclusive nas vacas, né, no animal. No trabalho nós não temos descrito lá a distribuição das peneiras, né? Então é uma pena, porque seria inclusive uma forma até de amarrar melhor isso, né? O trabalho que nós fizemos aqui foi um trabalho só com in situ, tempo de estocagem, umidade, etc., mas não teve o componente, não teve o animal na jogada. E o que teve melhor digestão de amido foi o que tinha essa distribuição de partícula aqui, né, João? Com 40% abaixo da peneira de 1. Exatamente. O trabalho do Lucas, se eu não me engano, eles moeram com a peneira de 3 e uma peneira de 9, né? E que eu acho que era a hipótese do experimento, né? A de 9 dá mais rendimento operacional, né? Porque a gente sempre tem esse conflito também na fazenda, né? Da parte do rendimento operacional e o que vai dar a melhor qualidade nutricional. Então, às vezes, o João falou os 40% abaixo da peneira de 1, mas você tem que fechar o silo em 4, 5 dias, por qualquer outro motivo, vai chover, não sei. Você talvez vai ter que pecar um pouquinho aqui para tentar no operacional render. Então, a gente, como é técnico, às vezes a gente fica nesse embate entre o operacional e o melhor que deveria ser feito. E aí esse estudo, né, João, me corrija, ele comparou 3 com 9 milímetros, pensando assim, se o 9 milímetros dá maior rendimento operacional, mas se eu deixar ele estocado mais tempo, eu consigo ter o mesmo desempenho das vacas, né? Mas claro que o experimento, eu acho que estocou por muito tempo, né? Eu acho que foi mais de 200 dias, talvez isso mascarou, que não é uma coisa que a gente faz comumente em fazenda, né, João? As vacas deram o mesmo leite, mas 200 dias não é um tempo de estocagem, vamos dizer assim, comum, né? Sim. Embora, Gustavo, nesse experimento que nós fizemos, de novo, não tinha o componente do animal, né? O que eu estou te dizendo aqui são resultados de in situ. Nós tivemos lá a combinação de 2 processamentos, né? O laminado, o moinho de rolo e o moinho de martelo. Nós tínhamos 3 umidades, 30, 35 e 40, e tínhamos vários tempos de estocagem, tá? Até tempo curto até tempo longo. O que nós vimos nesse experimento? Que a ideia era gerar uma moeda de troca, como todo mundo tem falado por aí, se eu moer mais fino, estoca menos tempo, moer mais grosso, estoca mais tempo, bota mais água, estoca menos tempo. Na verdade, isso não existe. Ficou muito claro que não tem essa interação. Ou seja, o mais fino degradou mais o tempo inteiro. O com menos água degradou menos o tempo inteiro.
Então, não teve cruzamento, não teve interação das linhas do comportamento da digestibilidade ao longo do tempo. Então, eu não recomendaria que as pessoas pensassem dessa forma, tá? Não, legal, legal. Que às vezes é um pensamento que é muito tido, às vezes uma má interpretação desse resultado, né? Porque a gente só tem um experimento, mas é legal você falar isso, que nesse, por exemplo, o mais fino sempre degradou mais, e o mais úmido, o mais seco, né, sempre degradou menos, né? Nós tivemos uma diferença grande, mas assim, muito grande, do 30 para o 35 de umidade. Né? E do 35 para o 40 já não tivemos diferença em degradabilidade. Então, qual que seria a recomendação para milho reidratado? Usar perto do 35, ou entre 35 e 40, nunca abaixo de 35. Uhum. A gente pode dizer, né, João, fazendo um comparativo, o grão 1 da umidade já está bem distribuída, né? O do reidratado, às vezes a gente tem que trabalhar ele com umidade maior, porque você que vai fazer esse processo, e você não consegue fazer da melhor maneira possível, né? E forma de reidratar tem várias, né? A gente vê aí, a gente até falta um pouco ainda, né? Mais estudos para vir com algo mais formatado para essa que é a melhor forma de reidratar, que homogeneiza menor. Porque se faz uns bolsão com umidade muito baixa, isso vai dar problema, dessas reações de Maillard, dessa deterioração. Quando o moe é muito grosseiro, tende a umidade ir mais para o fundo do silo. Então são coisas, né, que a gente vê, que a gente está falando aqui, está avaliando, pessoal. Isso é muito importante. E você, durante, né, João, a gente sempre está avaliando a matéria seca durante todo o processo. Ali você tem que estar fazendo direto. Então, se você tiver airfry, se não der para fazer, eu sei que não é o método mais correto, mas dá para a gente ter uma noção na frigideira, o que você puder improvisar, mas tem que estar, né, João, essa variação de matéria seca aí, no grão 1, no milho reidratado, que você está reconstruindo, é crucial para ver o resultado, se a sua reidratação está ok, né? A conta é só o ponto de partida, né? Mais uma vez, a conta para chegar no 35, 37 de umidade é só o ponto de partida, tem que medir. Inclusive, se tiver numa condição de ambiente muito seco, dependendo da região do país, se eu tiver Nordeste, até mesmo Centro-Oeste, se eu pegar uma época do ano muito seca, durante a compactação desse material no silo, se eu tiver uma superfície exposta grande, esse material ele desidrata rapidamente. Sim, sim. Esse é um ponto aí também que a gente adicionou no e-book, lá, esse adendo, que é muito importante. Às vezes é melhor você jogar um pouco mais para cima, para você garantir que essa perda de evaporação aí que você vai ter. Acho que eu vou fazer um comentário aqui, o trabalho do William, que eu acho que é muito bacana, não foi com milho reidratado, mas com sorgo, né, pessoal? O sorgo, para quem não sabe, ele tem o amido com a pior digestibilidade, né, dentro dos cereais, até onde eu sei. Então, assim, ele fez um experimento aqui que ele comparou o tempo de estocagem de 30 com 90 dias, né? O sorgo moído na peneira de 1 milímetro, moído de martelo. Só essa mudança permitiu puxar 1 litro de leite nas vacas, né? Então, eu sei que às vezes o 90 eu acho que é mais plausível ainda do produtor conseguir alcançar, né, João? Mas eu queria que você comentasse, né, o que seria o tempo mínimo aí, pelo menos para a gente ganhar um pouco mais do amido, na digestão do amido desse material aí. O número é 60 dias, Gustavo, tempo mínimo. Depois dos 60 continua ganhando também, mas o número, em todos os experimentos que eu conheço, sempre, se você faz modelagem disso, você vê uma mudança da rota ali, da tendência exatamente nos 60 dias. Né? Do 0 ao 60 ganha muito, né? Todo dia muda a digestão do amido. Todo dia muda. E do 60 para frente também, só que daí numa taxa muito, muito menor. E aí é óbvio, 90 é melhor que 60, 120 é melhor que 90 e assim por diante. O número Mas é legal você falar isso. Não pode concluir. Não, é isso aí. É legal você falar isso, porque você tem um alimento mutante, vamos dizer assim, na sua fazenda. E você, como nutricionista, tem que estar de olho nisso. Né, João? Porque 1 mês de diferença que você deixou de ir, você formulou a dieta daqui 1 mês, às vezes no início não estava dando acidose. Mas já depois de 1 mês, que aquela dieta que você formulou já azedou, né? Vamos dizer assim, né?
Então, o cara tem que ter essa atenção, né? Até no nível de inclusão, eu sei que é difícil falar o nível de inclusão, talvez o mais correto, né, João, é trabalhar com nível de amido degradável na dieta, que aí considera o que o amido que está vindo fermentado da silagem de milho, planta inteira, e dessas fontes, né, João? Principalmente aí o grão úmido, o reidratado, que eles são mais agressivos, né? Você tem algum número que você trabalha para esse índice aí de amido degradável como porcentagem da matéria seca? Então, Gustavo, exatamente esse é o número, mas ele não pode ser olhado sozinho, né? Ele tem que ser amarrado com fibra efetiva. Uhum, uhum. Eu posso ter uma dieta com o mesmo teor de amido degradável no rumen, com variação em fibra efetiva, que aí uma dá certo, a outra dá errado. Então, Sim. o que eu tenho visto aí? É claro, isso pode ser questionado, mas qual o número de campo que eu tenho visto e que tem dado certo? Os dois perto de 21% da matéria seca, né, como nível ótimo. Tanto o amido Sim, degradável no rumen, quanto o FDN fisicamente efetivo. entendi. Beleza. E você usa alguma métrica assim de. Porque assim, o pessoal tem muita confusão de como calcula esse amido degradável. Então Uhum. você tem que ter a gente tem que usar aquela KD dividido por KD mais KP. Então, Uhum. algumas pessoas usam até alguma metodologia do AMTS, que consideram talvez o KD de 20% por hora da silagem de milho. Eu queria ver Uhum. o que você tem considerado de KD para planta inteira, vamos dizer assim. Eu sei que é variável, que depende do KPS, tá? Mas vamos restringir ao grão úmido reidratado. O que você acha que seria um KD plausível para o cara conseguir estimar isso aí? Essa é a pergunta que não quer calar, né, Gustavo? É difícil. Essa é a Eu te pergunta que apertei ninguém tem a agora. resposta, né? Não, Mas sim. grão úmido acima de 60 dias e eu tenho assim, tanto silagem de milho bem processada, estocada por mais de 30 dias, e grão úmido bem processado, estocado por mais de 60 dias, na umidade adequada. Eu Uhum. tenho usado esses parâmetros aí, 20, às vezes 25, depende. Tá. É difícil ter esse número exato aí, cara. Não, eu sei, é só porque muito se fala do amido degradável e às vezes as pessoas têm dificuldade de calcular, né? Mas é interessante, pelo menos ter um norte aí que é de 20 a 25, e aí você tem que ver aí qual a taxa de passagem que você vai usar, que depende do consumo. É. Hoje no NRC novo aí não tem mais aquela taxa de passagem, tinha 3 taxas de passagem, acabou, virou tudo uma só, né? Mas pelo menos para você tentar fazer o AMTS ainda, eu acho que tem essa taxa de passagem. Até a gente vai postar aqui para você que quiser fazer essa conta aí do amido degradável, beleza? Tem a taxa de passagem do fluido, da forragem e do concentrado. Mas aí depois a gente coloca aqui, se quiser, a gente vai pôr aí, que eu acho que é legal ter esse número. Mas na formulação, João, que cuidados aí você avalia para ver, pô, a inclusão está alta demais, está baixa demais? Eu queria que você tenha uma experiência gigante com isso aí, toda essa parte do rumen. Que você, como nutricionista, vai avaliar que fatores, né, que você considera de dieta e de manejo e indicadores do leite também para estar avaliando se você está acertando na inclusão do grão úmido ou do reidratado. Então, assim, primeiro, quem tá certo é sempre a vaca, né? É a vaca que sempre fala a verdade. Às vezes a gente se depara às vezes, com colegas no campo que teimam em considerar mais o que o computador está falando do que o que a vaca está falando. Para quem está ouvindo aí, acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo aí, né? Às vezes tem alguma coisa que está acontecendo dentro da fazenda que ninguém sabe e a vaca sempre está certa, é ela que está certa. Tem que achar o que está dando errado ali. Então acho que o ponto de partida é sempre a vaca. Claro, você tem que ter um ponto de partida no seu computador, na sua dieta, para você formular, aplica aquilo e depois você avalia isso na vaca. O que são, assim como eu avalio, por exemplo, acidose ruminal e falta de fibra, etc., são na mesma linha, né? Então, gordura do leite, consistência fecal,
proporção de vaca ruminando, tudo que se avalia pensando em acidose ruminal, porque o que acontece? Estou alterando a degradação do amido no rumen, estou gerando maior fluxo de AGV dentro do rumen. É isso que eu estou fazendo, né? Estou tirando amido do intestino e jogando para o rumen, quando eu ensilo o grão. Então, se eu não tiver com a dieta bem bem alinhada, nesse equilíbrio entre amido degradável no rumen e fibra efetiva, eu estou fazendo o quê? Eu estou predispondo a vaca a entrar em acidose subclínica ou clínica, sei lá. É isso que estou fazendo. Estou aumentando o fluxo, estou gerando um desbalanço entre taxa de produção e taxa de remoção de AGV, que isso o coração da acidose, é exatamente nisso, né? Balanço entre taxa de produção e remoção de AGV. Botou o amido mais degradável no rumen, estou gerando desbalanço de produção na taxa de produção de AGV. Aí eu tenho que ir do outro lado fazer o quê? Jogar algo para tentar combater isso, né? Ou seja, bota mais fibra para fazer match ruminal mais consistente, mais ruminação, melhorar tamponamento de rumen, por enchimento, por mastigação, por tudo. Então é isso aí, olhar assim, sendo bem simplificando a coisa, né? Índices bem legais. Olha a gordura do leite, olha consistência fecal, olha consumo, como que está o consumo do lote em relação ao que o AMTS está predizendo, ou que o NRC, a equação nova do NRC do NASEM, né, 2021, é bem interessante, gera números inclusive parecidos com do AMTS. O NRC de 2001, ele superestimava consumo. Então, né, olha a eficiência alimentar, né, a vaca está comendo X produzindo tanto, como que está a eficiência alimentar? Aí você tem que integrar isso tudo né, agora, tem todos os fatores de manejo que vão alterar isso, né? Como que tá o tratador, tá caprichando? O cara, em vez de botar 100 kg de grão úmido, bota 150 na batida lá. Aí seu computador, né, você tá formulando certo e a vaca tá falando que tá dando errado. Eu acho que isso aí é o principal, né? O cara que é nutricionista, você tem que passar um dia acompanhando o tratador na fazenda, treinando ele, né, explicando o porquê das coisas, porque ali é o cara que tem a capacidade de fazer seu serviço aparecer, né? É uma equipe, eu sei ele, ou o pessoal todo, né, João? E, assim, em tese, né, até para o pessoal, a gente quando adiciona, né, João, o grão úmido ou a silagem de milho, e reidratado, a gente tende a aumentar, tem um estudo do Ferrareto aí que aumenta 7% a eficiência alimentar, normalmente baixo consumo e mantém o leite, né, João? E talvez esse ganho no Brasil é ainda maior, né? Claro que na meta-análise dele é um contexto dietético, tá? Às vezes lá nos Estados Unidos, o Oeste usa 2 tipos de forragem, silagem de milho e silagem de alfafa. Aqui é um pouquinho diferente, mas esse é um resultado que eu não poderia deixar de falar, João, que é uma melhor eficiência alimentar, principalmente porque faz mais propiônico, a fermentação propiônica ela é um sink, né, um drenador de hidrogênio, então por isso ela gera menos metano. Tem essa questão também, né, João, com o amido mais degradável. Ele potencializa, né, a síntese de proteína microbiana, isso aí tende a puxar a produção de proteína no leite, a gente sabe que o amido é o melhor substrato, né, que produz mais. E isso aí que o João falou, acho que é fantástico, né, tem muitas coisas dessa parte de fibra, né, usa desensilador na sua fazenda, isso moe mais a fibra, sim ou não? Sua silagem está mais passada e está com a fibra mais FDNI e está ingerindo esse FDNI, então, assim, não tem a receita, é a mesma coisa da peneira lá, gente, a gente tem um ponto de partida, né, João? E aí a gente vai olhando nitrogênio ureico no leite, gordura do leite, para saber se você acelera ou diminui consistência fecal, e lembrando, né, João, que é um alimento mutante, né, até os 60 dias aí, se você começou a usar ele ali com 21 dias de fermentação, e depois você só vai voltar na fazenda daqui 30 dias, tenta ver se você consegue fazer alguma coisa que pode dar um problema dependendo da inclusão que você está. Então, a gente tem tamponantes, né? Tem levedura que ajuda, outros ingredientes aí que ajudam também a tentar controlar isso aí.
Eu queria ver, João, se você tiver mais alguma consideração, a gente já está caminhando mais para os 10 minutos finais, eu vou abrir para você dar mais uma consideração, alguma coisa que eu não te perguntei, e aí a gente tem três perguntas aqui, eu vou para as perguntas e a gente finaliza. Pode ser assim? Tá, podemos ir para as perguntas, Gustavo. A gente prioriza as perguntas daí. Beleza, então. Então tá bom, deixa eu só abrir aqui. Tem uma pergunta aqui. Qual o máximo de inclusão que a gente pode substituir pelo fubá? Tá, assim, É uma pergunta difícil. Não, mas é uma resposta teórica para essa pergunta. Eu posso substituir 100%, depende do que eu tenho na dieta. Uhum. Tem fazenda que trabalha com 100% do milho sendo milho ensilado. Desde que eu respeite a relação, a razão entre amido degradável no rumen e fibra fisicamente efetiva. Essa, inclusive, é uma estratégia para quê? Para eu botar menos milho na dieta. Porque você reduz a inclusão, né? Em quilos de matéria seca, você com menos do grão úmido ou do reidratado, você faz o mesmo serviço do que o milho seco, que teria que entrar numa inclusão muito mais alta, né? E, João, essa estratégia, o Mike Ali bate muito em cima, né? Na vaca ali no pós-parto imediato, 30 dias, tentar não usar esse tipo de alimento. Porque só o amido fermentável que está na silagem de planta já é meio que suficiente ali, porque ela está limitando o consumo quimicamente. Você corrobora também com isso? Com certeza. Não só no pós-parto, como no pré-parto também, né? Evitar amido alto no pré-parto. É muito claro isso, né? Tanto os experimentos quanto o próprio que a gente vê no campo, né? Trabalhar com amido baixo no pré-parto as vacas voam no pós-parto. Que é o contrário do que se falava no início dos anos 90, né? Colocar amido alto. E além do teor de amido, né? Do pós-parto, agora falando, tentar usar milho seco. Perdão, desculpa, tentar evitar usar a silagem de grão úmido, usar o milho seco exatamente para reduzir essa taxa de degradação ruminal. Por quê? Porque no pós-parto a vaca está mobilizando gordura, o fígado está com muito acetil-CoA e chega lá um monte de propionato vindo desse grão úmido que não deve ser usado, vai fazer o quê? Vai fazer reduzir o consumo mais do que já está acontecendo, né? Isso é muito importante, a consideração que ele faz. Até a gente viu, eu participei de um evento que o pessoal da Cobiça lá de Três Corações, eles estavam até direcionando a silagem da safrinha para a vaca pós-parto. Eles conseguiram fazer isso, um silo só de safrinha, assim, esse aqui é para nossa lote pós-parto para o ano inteiro. Porque o silagem de milho de safrinha tem menos amido e, segundo eles têm conseguido uma digestibilidade de fibra melhor nesse híbrido. E aí virou um alimento ideal, né? Para a vaca no pós-parto. Eles direcionaram para esses primeiros 30 dias ali. Eu achei bem interessante essa estratégia, justamente corroborando com isso aí que o Mike Ali fala. E tem alguns experimentos lá daquele instituto deles lá em Nova York, até que eles trabalharam aí, talvez uma proporção aí de 21% de amido nessa dieta do pós-parto, que eu achei bem interessante. Também a gente vai postar aí. É um experimento de lá, lembra que você tem que considerar que lá é um milho mais macio, tudo mais, mas já serve também como direcionador, né? 21, 23,5%. E evitar milho de alta fermentabilidade, né, nessa dieta do pós-parto. Só tentar ser exclusivo da silagem de milho planta inteira, que é o que a gente já usa, né? Em tese, na maioria dos rebanhos brasileiros, é a forragem predominante. E aí, a segunda fonte de amido ser igual o milho seco, aí, que eu acredito que é o mais aplicado. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas, João. Só para complementar aí a hora que a vaca sair dessa dieta pós-parto aí de 20 dias, 25, 30 dias, a hora que ela entrar no lote de alta, aí é o contrário, né? Aí tem que acelerar, botar grão úmido no talo, dentro do limite, né? Sim. Com certeza, com certeza. É importante você falar, e na hora de chegar lá no fim, reduzir ele, né, João? Para ela não ficar gordo. Reduzir de novo. Então, assim, aumenta, sobe, assim, dando um parâmetro para vocês aí, talvez 21%. Amido, lembra, gente, não existe exigência de amido, né? Mas, assim,
para a gente ter uma noção. Aí é 21, podendo chegar a 27, 28, são números mais seguros aí no pico de produção, e depois lá você quer baixar de novo no final da lactação, porque você não quer que essa vaca engorda, porque aí ela vai aumentar a sensibilidade à insulina e vai tentar jogar toda essa energia para o tecido adiposo, e aí você está com a meta aí de você acabar com um score de 3,25, você não vai conseguir. Deixa eu ver aqui. A Kézia perguntou: você considera uma relação entre amido digestivo no rumo e FDM fisicamente efetivo? Foi o que você falou, né, João? 21, né? É mais ou menos esse número aí, exatamente. Uhum. Para ter um direcionamento. Deixa eu ver se tem outro aqui, que eu estou aprendendo ainda a usar. Como processar silagem de grãos? O Breno, né, perguntou aqui. Como processar a silagem de grãos parcialmente reidratado, com 20 ou 22% de umidade? Usar um moinho de rolo ou de martelo nessa situação? Com 20 a 22 de umidade, isso se parece muito mais com milho seco, né? Então, baixou, não existe número, mas vou chutar aí, baixou de 27, 26, 25, isso aí já se parece muito mais com milho seco. Então, aí moinho de martelo, com peneira. Beleza. O Ramon perguntou aqui, qual que seria o método melhor para a gente fazer uma densidade no silagem de grão? Você acha que... O que você usa aí, né? Não sei, você usa uma sonda, você usa uma motosserra, o que você vê? Gustavo, dá para fazer de várias formas. O conceito é densidade é massa sobre volume, né? Então, você tem que ter uma medida exata da massa, que é uma balança, e tem que ter uma medida exata do volume que você está mostrando, né? A forma mais fácil de fazer isso é com uma sonda, com uma parafusadeira aí de bateria, né? Uma furadeira de bateria. Beleza. Não, show de bola. João, a gente está caminhando mais pro fim aqui, aí eu deixo aberto para você aí, se você quiser fazer umas considerações finais, aí depois eu finalizo aqui. Então, assim, de antemão já te agradeço, admiro muito o seu trabalho aí, eu acho que aprendi muito com você aqui na Exalc, tive essa oportunidade, eu e o William aí, o pessoal todo do Trek, né? A Kézia também que conviveu com você aqui, o Ramon infelizmente não teve esse contato, mas a gente aprendeu muito ali naquelas discussões ali no cromatógrafo, sempre durava 2, 3 horas, né, tentando ir no máximo ali para a gente ir na raiz dos problemas. E obrigado aí, cara, pela participação, parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo, muita pesquisa bacana, e eu queria deixar aberto aí, se você quiser falar mais um pouquinho aí, alguma coisa que eu não te perguntei aí da silagem de grãos, deixar o espaço aberto aí para você. Ô, Gustavo, eu só quero agradecer a você, em nome de toda a equipe do Track and Feed aí. O Ramon ainda não tive a chance de interagir muito com ele, mas acompanho o trabalho de todos aí aí no Instagram. Então, queria parabenizar vocês, agradecer, dizer que para mim é uma oportunidade estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz quando você convidou. Então, é isso. Estou à disposição de vocês. Sempre que quiserem, que eu puder, vai ser um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece, João. Acho que a discussão foi de alto nível, pessoal. O João é um cara assim, que a gente sempre recorre para trocar ideia dessa parte mais científica, porque ele sempre está muito atualizado. Então ele participou também, ajudou a gente a corrigir algumas coisas aqui do nosso e-book. E só finalizando, quem quiser está aí disponível, tanto de silagem de milho planta inteira, quanto de silagem de grãos. Quem quiser está disponível aí no nosso link da bio. Nosso intuito é tentar criar ferramentas aí para vocês usarem no campo. E é isso. Eu agradeço aí, João. Bateu 60 pessoas. Foi uma live aí de muito sucesso. E vai estar salvo aqui, se você quiser compartilhar aí com seus estudantes. Vai estar à disposição aí, tá bom? E conte com a gente sempre também. Se precisar, estamos à disposição. Valeu, meu amigo. Um abraço aí a todos e fiquem com Deus. Recomendo a todos aí o e-book que os meninos prepararam aí. Ficou excelente. Muito prático e com informações importantes e atualizadas. Recomendo aí vocês acessarem isso aí, quem tiver oportunidade.
Valeu, meu amigo. Obrigado aí pela atenção. Todo mundo aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até logo. Boa noite, pessoal. Obrigado.